Maravilha! E aí, pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Estou aqui em São Paulo, curtindo esse friozinho maravilhoso, todo encapotado. E é bom, né? Onde a gente estiver, a gente curtir. E hoje é a nossa última aula dessa série Talento e Direcionamento Profissional. Vamos falar sobre foco e direcionamento. A nossa próxima série, nós vamos falar sobre criação consciente. Para quem não passou pelo mestre de si mesmo, vai ser bastante novidade, porque você não viu muitas coisas que nós vamos falar de criação consciente, mas mesmo quem também já assistiu lá o mestre de si mesmo vai também ter coisas novas. Eu vou juntar algumas coisas sobre carreira profissional, sobre esse tema que a gente está findando hoje de talento, direcionamento profissional, com criação consciente. Então, também vai ser uma série bastante importante, muito legal, que a gente vai começar na próxima quarta-feira, né? Estava falando aqui da nossa última semana com o Felipe, né? Foi bem bacana, acho que instruiu bastante. Muita gente vem falar comigo, olha, eu estava no posto de gasolina. Então ele usa vários conceitos interessantes, né? E acho que vale a pena a gente aproveitar também. Mas então, começando aqui, foco e direcionamento profissional. Eu imagino que pode ainda estar existindo talvez ou em vocês que estão aqui presentes, ou em quem está, porventura, ausente, né? Até a minha mãe é uma que está ausente aqui, ela está em voo agora, ela acabou de sair aqui de São Paulo e está indo para o Rio. Mas é possível que alguns ainda tenham um certo nó psicológico, ou seja, não tem ainda clareza de qual é o seu talento. Então, isso é normal, faz parte desse nosso aprendizado, desse nosso crescimento. O importante é refletir sobre a atividade que a gente tem mais predisposição, né? Tentando ajudar a tirar esse nó mental que paralisa a gente, que entristece às vezes a gente, fica, poxa, por que que eu não sei o meu talento? Pô, eu não sei qual é o meu talento. Aliás, é até bom parar de falar que você não sabe, que você, né, caso você ainda não tenha descoberto, porque isso acaba ratificando, né, fixando cada vez mais que você não sabe, cada vez você vai não saber mesmo e só tende a piorar. Então, não fica falando que você não sabe, apenas, assim, para um pouco, né, faz uma reflexão, medita, sente você mesmo, faça perguntas para você mesmo, e você vai ver isso clareando, porque é uma coisa individual, né? Cada um tem o seu, então é importante que a gente tenha esse tempo conosco mesmo, né? Entendendo que talento ele é um campo, não é uma atividade específica. Então, como a gente falou, né? Se eu tenho talento para música, quer dizer, tá, mas em que área da música? Ou em que instrumento? E aí, dentro do instrumento, quer dizer, em qual tipo de música? Então, a gente tem que ir lapidando, a gente tem que ir testando, a gente tem que ir descobrindo, porque não é mesmo de uma hora para outra, não é tão simples a gente conseguir. Para alguns talvez seja bem mais fácil do que outros, mas isso é super normal, tá? Então, eu peguei uma fórmula, vamos dizer assim, né? Do sucesso que eu achei muito interessante, né? Então, estava escrito assim: sucesso é igual a poder pessoal. Então, quando eu conheço o meu poder pessoal, eu tenho sucesso. Se eu não conheço qual é o meu poder pessoal, não tenho ele desenvolvido, fica mais difícil ter sucesso. E o que que é o poder pessoal? Poder pessoal é a capacidade que eu tenho de fazer o que eu faço, que significa a minha aptidão. Então, se eu faço isso bem, lembra dos níveis? Com excelência, com genialidade. Então, a minha capacidade de fazer mais a, a minha atitude, ou seja, ação
e modo de pensar. Então, se eu tenho aptidão e atitude, eu tenho poder pessoal. Ou seja, se eu tenho capacidade de fazer, eu tenho a excelência, a genialidade e eu tenho atitude, eu tenho ação, né? Aliás, eu tenho ação e tenho um modo de pensar coerente, então isso vai me trazer sucesso, seja qual for a minha área de, o meu talento, né? A minha atuação. Então, o talento, ele, uma vez descoberto, claro, precisa ser desenvolvido. Falamos sobre isso, né? Então, se a gente não desenvolver o talento, não vai alcançar os níveis que a gente sabe que precisa alcançar de genialidade, de pelo menos de excelência. E existe um estudo que diz que para eu ter o meu talento desenvolvido, são necessárias uma prática de 10.000 horas. E não é uma prática apenas assim repetitiva, sem uma consciência, né? Mas é uma prática deliberada, uma prática em que eu, a cada dia, percebo que eu estou melhor do que ontem. Então, é prática, técnica, mais conhecimento. Então, eu vou estudando, eu vou praticando, eu vou melhorando a minha técnica. Isso significa 4 horas por dia, 5 vezes por semana, durante 5 anos. Então, se eu viver esse nível de prática, eu tenho o meu talento desenvolvido. E uma coisa importante que os livros, quer dizer, eu passei um livro para vocês, né, que foi Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Eu vou falar de outro hoje que deriva do Quem Pensa Enriquece, que é as 16 Leis de Sucesso, do Jacob Petrie. E eles, ambos os livros deixam claro que o mundo é dominado pelos especialistas. Então, quando a gente tem a clareza, a especialidade, né, a genialidade, a excelência de um talento, a tendência é que a gente fique muito valorizado. E o especialista, por exemplo, você vai num médico especialista, ele é mais, a consulta dele é mais barata ou é mais cara? É mais cara, né? Tem médicos aí que estão cobrando mais de R$ 2.000 uma consulta. Aí você vai ver, o cara tem centenas de milhares, quiçá milhões de seguidores. E aí o cara tem não sei o quê, e faz palestra, ele vai não sei aonde. Então, a tendência é que esse especialista, esse médico, vamos dizer, ele tem domínio, né, daquela área e ele vai, então vai ser super valorizado. Então, faz muito sentido esse entendimento de que o mundo é dominado por especialistas. E o que que o especialista faz? Ele gera profundidade, não lateralidade. Qual que é a diferença de profundidade para lateralidade? É que a lateralidade é quando eu gasto meu tempo com várias atividades. Então, é como se eu estivesse dispersando o meu tempo, sei lá, eu pego 3 coisas diferentes para fazer. É diferente de eu colocar o mesmo tempo sobre. Eu tenho 3 horas, faço 3 coisas. Eu gasto 1 hora para cada coisa. Agora eu pego uma coisa só e gasto as 3 horas. O que que eu estou fazendo? Eu estou me aprofundando. E se eu tiver as 3 coisas, eu estou lateralizando. Ou seja, eu estou ainda na superfície. Eu estou sendo muito superficial com aquilo que eu estou desenvolvendo. Outra coisa importante, né, que eu falei do sucesso, qual que é a atitude em relação ao modo de pensar, né? Então, para a gente ter sucesso, é importante ser honesto, é importante ser íntegro, porque isso tem a ver com caráter. E a pessoa que
é honesta, que tem integridade, que é confiável, com certeza são pessoas valorizadas. Se não houver isso, o que que acontece? As expectativas são quebradas. Quantas pessoas que talvez você lembre e fale, não, essa pessoa eu nem quero fazer negócio com ela porque essa pessoa não tem caráter, essa pessoa não tem integridade, essa pessoa é desonesta, essa pessoa ela promete uma coisa e não cumpre, não tem integridade, né? Ou ela mente naquilo que ela diz que vai entregar, não entrega. Então, quer dizer, essa maneira de pensar, né, isso influencia depois nas atitudes e as pessoas percebem, né? O agir deriva de como a gente pensa, lembra? Então, o pensamento gera sentimento que gera ação, que gera resultado. E as pessoas sempre estão de olho. As pessoas falam, né? Recomendam se tem caráter e não recomendam também se não tem. Então, não é só uma questão da capacidade, né? Como a gente falou, da aptidão. É também a questão da atitude, que envolve essa questão do nosso pensamento. Então, tem que cuidar disso, né? Vigiar esse lado para que a gente possa ter sucesso, né? Então, sobre aptidão, quer dizer, também se eu tenho uma noção distorcida de quem a gente é, de quem eu sou, isso vai nos impedir de desenvolver a nossa aptidão no nível máximo. Eu estava lembrando daquela cantora que morreu com 27 anos de idade, aquela inglesa, que tinha uma vozeirão danado, Amy Winehouse? exato, né? Que ela juntava blues com outros tipos de música. Pô, ela fez um super sucesso meteórico, mas o que que aconteceu, né? Ela não tinha desenvolvido o seu interior, não tinha desenvolvido a, a, o seu ser, né? A sua essência, e acabou se afundando lá, né? Nas drogas, né? E morreu por isso, né? Então, quer dizer, havia nela uma capacidade absurda, né? De realizar, mas a questão ali de saber quem é, daquilo que é a qualidade dos pensamentos, isso acabou afundando, né? Ela mesma. Então, é ideal que a gente se conheça profundamente, ter consciência da nossa verdadeira natureza divina, e porque sem perceber a nossa essência mais profunda, a gente fica sem base para poder evoluir na nossa aptidão, né? Evoluir na nossa capacidade. Ela evoluiu muito. Mas, pô, com 27 anos e morrer, quer dizer, ela poderia estar viva até hoje e continuando a evoluir, certo? Então, ela já tinha uma evolução. Por que não evoluiu mais? Porque morreu. Porque, né, não conseguiu ter essa clareza de quem ela era e acabou, infelizmente, dando cabo da vida ali, né? Então, é aquilo que Jesus também falou da parábola dos dois fundamentos, né? Quer dizer, ou você construir sobre a rocha e construir sobre a areia. Então, construir sobre a areia, uma hora vai cair, vai subir rápido, mas pode cair a qualquer momento. Vai vir a tempestade, vai vir, né, as dificuldades. Agora, você constrói na rocha, cara, não vai cair nunca mais, né? Então, mais uma vez, a gente ratificando a importância de ter claro a noção, mais do que a noção, né, a consciência de quem a gente é, para que a gente cresça na nossa vida profissional com mais substância, né? Com mais poder pessoal e avance sem parar. Agora, uma coisa que eu queria mostrar, os dois livros que eu indiquei para vocês, né? O Quem Pensa Enriquece, e esse outro livro também que eu quero indicar para vocês, que são as 16 Leis de Sucesso.
baseado nesse livro do Napoleon Hill, que é do Jacob Petrie. Então, depois, de alguma forma, a gente vai mandar isso para vocês, essa capa, para vocês não esquecerem, e a gente, todo mundo poder adquirir, ler, porque é muito importante estar sempre fixando isso, lendo, e ali tem muito mais detalhes do que a nossa aula aqui, e vai ser bacana a gente se aprofundar. Então, eu quero pegar dessas 16 leis e comentar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, a primeira é ter o propósito definido, é a gente saber o que que a gente quer fazer, é a gente já ter um alvo, ter um objetivo. Essa é a primeira coisa e a mais importante, a gente já falou disso nas aulas anteriores, né? Que eu preciso ter um objetivo definido. Quer dizer, qual que é o seu objetivo definido para esse ano? Eu tenho um objetivo profissional definido, de assinar X números de contratos com X números de refeições, né, que é meu caso, de alimentação. Então, eu tenho isso claramente definido e embaixo disso eu estou todos os dias ali provendo ações para que esse alvo, esse objetivo, ele seja alcançado, né? Quer dizer, você não tem... É igual a Alice no País das Maravilhas. Quem viu esse filme aí? Todo mundo já viu? Quem não viu, veja. O gato Shed tá lá na encruzilhada. Vou contar um spoiler, né, para vocês, né? Aí a Alice chega e pergunta para ele: para onde que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Ele falou: mas para onde você quer ir? E ela falou: eu não sei. Aí ele disse: bom, se você não sabe, vai para qualquer caminho. Você não sabe para onde você quer ir, pega qualquer um. E é verdade. Se eu não sei para onde eu quero ir, o que que vai acontecer? Eu vou pegar qualquer caminho. E não é assim. A gente tem que saber para onde a gente quer ir, porque senão vai dispersar a energia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, criar uma mente mestra. O que é criar uma mente mestra? Uma vez que eu sei para onde eu quero ir, eu vou me juntar a pessoas que já fazem o que eu faço, que conhecem o que eu quero conhecer, que já desenvolvam o que eu estou desenvolvendo, ou que queira desenvolver junto. Então, tá interessante, né? Que a pessoa vai fazer faculdade de medicina, o que que tem lá? Um monte de gente que está fazendo faculdade de medicina. Ou seja, ali está se construindo uma mente mestra. E ali tem os professores, e ali tem profissionais, e todo o recurso lá, todo o saber daquela atividade. Então, a gente tem que se envolver com pessoas que estão no mesmo propósito, que têm o mesmo interesse. Se associe com as pessoas que têm o mesmo propósito que você e os mesmos interesses. Então, isso é criar a mente mestra. Qual que é a segunda lei? A terceira lei, né? Segunda ou terceira. Trabalhe a sua autoconfiança. Quer dizer, eu preciso acreditar que investir no meu talento vai trazer resultado, vai frutificar. Isso é até fé, né? E é bom a gente andar com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo interesse, porque isso ajuda a fortalecer a nossa fé também. Se eu estou sozinho, sem uma mente mestra, fica mais difícil. Claro, não é impossível. Se a gente tem muito claro quem a gente é, a gente vai ter a fé necessária para poder ter autoconfiança. A gente vai ser autoconfiança também. Mas uma coisa ajuda a outra. E acelera, e leva mais longe. Então, ter autoconfiança, isso realmente é importante para se obter o sucesso, para chegar onde a gente quer e ter muito resultado. O que mais? Guarde dinheiro para o dia que a oportunidade chegar. Por quê?
Porque se eu economizar para aquilo que eu desejo fazer, quando pintar a oportunidade, eu vou ter algum caixa, eu vou ter caixa para poder fazer aquilo que eu quero fazer. Porque senão a oportunidade acaba indo embora, por quê? Porque eu não tenho recurso. Então, cada um procure sempre economizar. Essa é uma das leis do sucesso. Porque se a gente acha que está sempre quebrado, as oportunidades vão passar. Então, não é para a gente olhar isso aqui e pensar, pô, então estou ferrado, porque eu não tenho dinheiro. Quer dizer, aí já é pior ainda, né? Mas é para a gente começar a ter a ideia, o pensamento, né, a disciplina de guardar dinheiro, para que a gente possa usar numa oportunidade que a gente precise usar. Sei lá, preciso fazer um curso, uma viagem, visitar uma feira, no outro estado, no outro país. Então, se eu tenho recurso, eu vou, né? Quantas pessoas vão lá para a China, por exemplo, tem uma feira muito famosa lá, Canton Fair, e às vezes nem sabe bem o que, que quer fazer, mas quer ir lá para abrir as ideias, para poder ter novas ideias, para ver novos mercados, e chega lá, volta com muitas ideias, né? Volta com vários projetos, com várias possibilidades. Agora, se eu não tenho recurso para isso, não vou conseguir ir, né? Estou dando um exemplo. Outro ponto, iniciativa e liderança. Primeira coisa é liderar a você mesmo. E claro que isso está dentro lá, né? Voltando a falar da clareza do autoconhecimento. Quer dizer, se eu tenho liderança sobre mim mesmo, eu vou ter iniciativa. E a iniciativa, ela é boa para tudo, né? Ela é boa para mim criar uma mente mestra, ela é boa para eu guardar dinheiro, ela é boa para praticamente quase todas as leis que a gente vai falar aqui. Então, iniciativa e liderança, a começar a liderar a nós mesmos, é fundamental. E desenvolver também, né? A gente pode desenvolver liderança, fazer cursos sobre liderança, a gente tá cada dia mais. Porque hoje você lidera a você mesmo, amanhã você lidera uma pessoa, daqui a pouco você lidera 5, 10. Então você precisa saber o que que é uma liderança operacional, tática, estratégica, de visão. Então, ler, né? Estou falando aprender, você vai ler sobre isso, você vai ser treinado, buscar treinamento sobre isso. Então, para quê? Para que eu possa estar preparado para crescer mais, né? Imaginação. Imaginação é importantíssimo, né? Eu preciso me envolver mentalmente com o meu objetivo. Eu preciso flertar com as ideias. A imaginação também gera iniciativa, né? Porque eu imagino uma coisa, pô, vou fazer isso. Aí você vai lá e vai e faz. Quer dizer, também é base para as outras leis. Porque a gente está o tempo todo usando essa faculdade mental que está na mente, que é a imaginação, para nos auxiliar a estar gerando ideias, criando novas coisas e realizando. Então, a capacidade de projetar usada para o bem, né? Não ao contrário do que a gente já falou, de usar a imaginação para se preocupar, para ficar ansioso, para ficar com medo, quer dizer, aí não, aí a gente está usando a nossa super máquina de forma errada, né? Mas a imaginação é importantíssimo no processo de alcançar, de viver o sucesso. Outra coisa importante é o entusiasmo, né? E entusiasmo, ele não é empolgação, porque empolgação é fogo de palha, né? Daqui a pouco acaba. Motivação também é fogo de palha, daqui a pouco acaba. Agora, entusiasmo é aquilo que está dentro da gente, é um estado natural do ser. Já falamos muito sobre os estados naturais do ser. Então, é aquilo que você tem todo dia, é uma fonte inesgotável. Até Jesus falou, né, que rios de águas vivas fluirão no seu interior. Então, é isso, é desenvolver esses estados naturais do ser
para ter, claro, esse entusiasmo em toda e qualquer situação, em todo momento. Outro ponto importante é o autocontrole, o controle do pensamento. Então, a gente vai falar isso muito na próxima série, mas a gente sabe também, toda a maioria que está aqui, que o pensamento cria a nossa realidade. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né, também está ligado às minhas emoções, emoção que é criada pelo pensamento, ou a emoção que está na memória, dentro de mim, no meu corpo, lembra? Que gera o corpo de dor, inclusive, né? Então, se eu tenho controle dos meus pensamentos, eu tenho domínio, eu não tenho confusão, eu não tenho medo, eu não tenho dúvida. Então, quer dizer, olha quanta energia eu deixo de perder, ou seja, eu ganho se eu tiver o controle do meu pensamento e criar a realidade que eu quero, não a realidade que eu não quero. Ou seja, ser senhor da minha mente, ao invés de ser escravo da mente. Mais um ponto: fazer mais do que é exigido. É claro que quem faz mais, quem entrega mais, é mais reconhecido, né? Isso a gente é claro em qualquer atividade, né? Às vezes você vai comprar um produto ou um serviço e aí você tem uma entrega além do que você imaginava, além do que foi até combinado, pô, aquilo te surpreende, aquilo te dá um reconhecimento, né? Você fica, pô, eu preciso elogiar, eu preciso colocar as 5 estrelinhas do Google lá, porque o cara, pô, foi muito fera, né? Esse serviço foi bom demais, esse produto realmente merece. Então, fazer mais do que exigido. Sabe, estou estudando, vou lá, faço um resumo do que eu estudei. E falando lá dos 5 anos, né, para desenvolver o talento, quer dizer, o quanto que eu não posso aproveitar de fazer mais do que exigido e exigir mais de nós mesmos, né? Por que não melhorar mais? Por que não fazer além? Por que se contentar com o bom se eu posso fazer o melhor? Então, é uma autorreflexão e uma mudança, né, do paradigma de, pô, será que o que eu estou fazendo já está excelente? Já está no nível de genialidade? Eu posso fazer mais? Eu posso melhorar mais? E isso, obviamente, vai trazer o reconhecimento, vai trazer mais crescimento. Próximo ponto, desenvolver uma personalidade agradável. Porque, é claro, né? É muito mais difícil a gente ter sucesso. Eu lembrei agora do Steve Jobs, né? Steve Jobs, claro, foi um cara de extremo sucesso, mas quem viu o filme que tem na Netflix, e quem não viu, veja, assista, você vê que teve momentos lá da Next, qual foi a outra empresa que tinha lá no começo? Macintosh. Pô, o cara foi até expulso da própria empresa dele. Eu não sei como que ele conseguiu. Porque era um cara rude, era um cara difícil de lidar com toda a genialidade dele. Ele era difícil de lidar. Ninguém queria estar perto daquele cara. E aí ele precisou trabalhar aquele ponto. E depois ele voltou e, né, conseguiu reverter essas situações. Mas, quer dizer, uma pessoa que é rude, uma pessoa mal-humorada, quer dizer, se eu tenho uma personalidade, sabe, aquela pessoa espalhafatosa, que quer aparecer, ou sei lá, excessivamente bajuladora, ou demonstra uma intimidade que não, sabe, não é verdadeira, é até imprópria, superficial, quer dizer,
Isso afasta as pessoas, afasta o próprio sucesso. Então, desenvolver uma personalidade agradável é uma das leis do sucesso. E a gente tem que estar atento a isso, né? Próximo, pensar com precisão. O que é pensar com precisão? É eu pensar naquilo que eu quero, não naquilo que eu não quero. Porque a gente tem mania, baseado num condicionamento mental, em pensar o que eu não quero. Então, tipo assim, caramba, e se isso der errado? E se isso não acontecer? E se quebrar, não sei o quê? E se... O que é isso? Eu estou pensando no que eu não quero, ao invés de eu pensar no que eu quero. Cara, isso vai dar muito certo. E isso vai acontecer. Ter um pensamento positivo, mais alinhado com o meu objetivo. E não ficar pensando o contrário, pensando negativo. E permitindo, com a falta de controle, que nós já falamos que é importante da minha mente, a autossabotagem da nossa própria mente, dos nossos próprios condicionamentos mentais que está ligado ao passado. Então, pensar com precisão naquilo que eu quero, guarda isso. Concentração, volta aquele assunto da superficialidade, da profundidade. Então, quer dizer, concentração é foco. Quer dizer, se eu tenho foco, né, eu falei de aumentar a quantidade de entrega de refeições, então, assim, não vale a pena eu ficar dividindo esse foco com outras atividades. Ah, não, eu vou. Esse negócio de vender bicicleta, estava falando com o Gil, né? Aqui no começo. As bikes de triatlon, que são modernas, são valiosas, né? Tem valor, são procuradas. Imagina eu ficar aqui pensando, cara, pô, esse negócio, rapaz, é bom, hein? Quer saber? Vou começar a investir. Aí eu fico pensando em vender bicicleta e fazer as refeições. Quer dizer, cadê o foco? Não tem foco, vai virar uma bagunça. Eu vou fazer os dois pela metade. Não vou alcançar o que eu quero. Então, ter foco naquilo que você realmente tem de propósito definido. Não se deixar levar, né? Porque no caminho vai aparecer um monte de oportunidade, vai aparecer um monte de gente para te tirar desse seu foco. Então, é aquela coisa, saber dizer não para muitas coisas. Então, dizer não é uma benção. Dizer não é importante, porque senão a gente perde a concentração, perde o foco e começa a colocar várias coisas para dentro. E quando você vai ver, você está entupido de coisa, não dá conta de fazer tudo. Por quê? Porque não tem foco, não tem concentração, não está atuando nas suas prioridades. E isso vai, uma hora, o quê? No extremo, gerar um burnout, um esgotamento, vai estourar na saúde. Então, vigia isso e pratica essa lei, é uma lei do sucesso. Foco, concentração. O que mais? Cooperação. Saber que você não está sozinho no mundo, né? A gente não está isolado, a gente tem que cooperar. Concorrente não é inimigo. É possível muitas vezes a gente ter cooperação, senão não existiria associações diversas aí, né? Então tem lá a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, tem a do agronegócio lá, Frente Parlamentar do Agronegócio, quer dizer, é um monte de empresas, mas que se juntam em prol de um mercado. Para quê? Para aumentar a fatia do bolo, né? Porque quanto maior for o bolo, mais tem para todo mundo comer, se alimentar. Então não tem que ficar só disputando e querendo matar um ao outro, né? Então, a cooperação, quer dizer, eu preciso cooperar com o universo, né? Porque se eu não cooperar com o universo, eu vou me ferrar. Não tem como brigar com o universo.
não tem como resistir ao universo, assim, eu tenho que cooperar, eu tenho que estar com a cabeça sempre aberta, né? Coisa de inimigo, né? Essa coisa de igual esses políticos doidos, vive criando inimigo, guerra. Você- cara, não é assim. Então, aprender e viver sobre cooperação, né? Tem aquele ditado: você quer ir rápido, vai sozinho, você quer ir longe, vai com alguém. Então, e todo mundo precisa de cooperação para crescer. Você, a gente precisa se aliar quem é mais forte do que nós durante um tempo. E quem é mais forte do que nós tem desejo, tem vontade sim de ajudar, porque um dia ele precisou, a maioria ele quer ajudar. Se você vai num professor, né, e pede ajuda, a tendência do professor, o que que é? Ajudar. Então, não se isole, não deixe de pedir ajuda. Até o Felipe falou muito disso, né? Pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, não se isole, não fique com vergonha, sabe? Peça ajuda, busque cooperação. É uma lei de sucesso. Outra, aprender com os fracassos, né? Quer dizer, fracassar, ou não tenha vergonha de ter fracassado, porque sucesso é a soma de fracasso. Isso é evidente. Olha uma área que você tem sucesso ou teve sucesso. Antes, a gente teve vários fracassos. Até para andar, a gente tem um estudo que fala que a gente caiu 1000 vezes antes de começar a andar de verdade. Então, é natural a gente cair, a gente falir às vezes, mas a gente sai, pode sair e com certeza deve sair, até mais forte, que é o antifrágil, né? Que a gente viu na aula passada. Quer dizer, não tem problema em fracassar. Não tenha vergonha, a gente aprende com o fracasso. O importante é não desanimar. Próximo ponto, tolerância, né? Aceitação. Então, não é aquela coisa de não aceitar, mas tolerar, mas é praticar a aceitação. Nós já falamos bastante, né, na última série nossa, sobre a aceitação. Então, aceitar o que é como é, sem resistência, porque senão vai gerar energia negativa, vai gerar autossabotagem, vai gerar nervosismo, raiva, tristeza, quer dizer, então entender, né, as situações, entender as pessoas, aceitar e saber caminhar com os diferentes, né? Claro, não é que a gente tem que ser conivente com a maldade, mas até a maldade, em última instância, ela vem da inconsciência das pessoas, né? Então, se eu estou consciente, eu entendo isso. É como Jesus falou na cruz: perdoa porque eles não sabem o que eles fazem, perdoa porque eles são inconscientes, né? E a última lei, que é a regra de ouro: amai-vos uns aos outros. Ou seja, não crie inimigos, não rotule, não julgue, mas perdoe, ame e, de fato, viver, né? Viva o cristianismo como ele na essência, né? Então, essa era a aula de hoje. Como eu disse, ia ser até rápido, né? Mas a gente vai fazer as nossas perguntas e respostas. E a próxima aula, lembrando, nova série sobre a criação consciente. Vai ser muito legal, você se prepare.